Já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? A lei é inútil ou desnecessária? Ou será que a lei é injusta, impura ou má? Olá, meu nome é Gabriel Ramos e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a 15ª pergunta do Catecismo Nova Cidade. Lembrando que nós estamos nessa série de vídeos baseados no Catecismo Nova Cidade, onde nós temos aprofundado nos fundamentos da fé cristã, aprendendo pergunta a pergunta um pouco mais desse grande alicerce que é a cosmovisão cristã, a fé cristã, aquilo que nós entendemos ser o evangelho narrado em toda a história bíblica. E na pergunta de hoje nós estamos meditando sobre isso. Em continuação à pergunta da semana passada, em que nós vimos que nós não somos capazes de cumprir a lei, agora vem a pergunta, já que nós não somos capazes, qual é o propósito da lei? Mas antes da gente meditar e aprofundar nessa pergunta e na resposta que o Catecismo traz, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, ativar suas notificações, acompanhar essa série de vídeos e outros vídeos que nós temos publicado aqui nesse canal. E também eu te convido, se você quer estudar de forma mais profunda o Catecismo Nova Cidade, a comprar o Catecismo pelo nosso link na Amazon, que está aqui na descrição do vídeo. Assim você também ajuda o nosso canal sem ter nenhum acréscimo no valor da compra. No mais, então vamos agora para a nossa pergunta de hoje, a pergunta 15 do Catecismo. Já que ninguém consegue guardar a lei, qual é o seu propósito? E a resposta do Catecismo é a seguinte: que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus, e a natureza pecaminosa e desobediente dos nossos corações, e assim a nossa necessidade de um Salvador. A lei também nos ensina e exorta a viver uma vida digna do nosso Salvador. Então, olha só a resposta do Catecismo, né? Primeiro, que conheçamos a vontade e a natureza santa de Deus. Segundo, a natureza pecaminosa e desobediente dos nossos corações. Terceiro, que assim reconheçamos também a nossa necessidade de um Salvador. E em quarto lugar, também nos ensina e exorta a viver uma vida digna de nosso Salvador. Então vamos aprofundar em cada um desses 4 pontos demonstrados aqui pelo Catecismo. Primeiro propósito, então, da lei de Deus, que a gente acabou estudando nas últimas perguntas, nos últimos vídeos, é nos levar a conhecer a vontade e o caráter de Deus. Conhecimento do caráter e da vontade de Deus é o primeiro propósito do Catecismo, da lei de Deus, conforme a gente estudou. Isso fica muito claro quando nós olhamos as páginas do Antigo Testamento, quando nós vemos sobre a lei que foi dada por Deus, as tábuas da lei, e também a lei revelada a Moisés, né, toda a lei revelada na Antiga Aliança. Nós vamos perceber que o propósito de Deus ao dar a lei era, primeiro, ser o símbolo de uma aliança, de um relacionamento com Deus. Um relacionamento de um Deus que é santo, de um Deus que é compassivo, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que é tardio em irar-se, que é bondoso. E todo esse caráter de Deus deveria ficar exposto através da sua lei. E o seu povo, que deveria ser santo como Deus é santo, só poderia ser santo como ele é santo na medida em que obedecessem a sua lei, que também é santa, porque revela o caráter santo de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, até mesmo algumas promessas da parte de Deus, quando ele dá a lei ao povo, o próprio Senhor diz o seguinte: quando os povos ao redor virem o comportamento, a conduta de vocês conforme a lei que eu lhes estou dando, eles vão reconhecer que vocês estão próximos de Deus, que a presença de Deus está entre vocês, porque vocês refletem o caráter, a glória, a santidade de Deus. Então perceba, a primeira coisa, o primeiro propósito pelo qual nós recebemos a lei da parte de Deus é para que a gente conheça o caráter de Deus. Um caráter que, em primeiro lugar, é santo, é distinto, é separado, é alguém que não é semelhante a nós nesse sentido, é totalmente diferente, porque ele é perfeito, é puro. Nós vimos isso também em vários dos salmos ou dos textos que descrevem os efeitos, né, da palavra de Deus e também a natureza da palavra.
Quando nós olhamos, por exemplo, o Salmo de número 119, todo o Salmo fala sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus, e nós vimos a lei sendo descrita nesse Salmo. Mas de forma especial, para a gente fechar esse ponto, queria ler com você o Salmo de número 19, do versículo 7 até o versículo 10. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Se Deus é bom, tudo aquilo que Ele faz é bom. Se Deus é santo, tudo aquilo que Ele faz é santo. E se Ele inspirou a sua palavra, se Ele deu as tábuas da lei escritas pelo seu próprio dedo a Moisés, a lei de Deus também reflete o caráter de Deus. Por isso, quando nós olhamos o Salmo 19 e vimos a descrição da lei do Senhor, descrita como perfeita, como digna de confiança, como justa, como limpa ou límpida, como pura, como verdadeira, nós percebemos que essa descrição da lei corresponde também a uma descrição do próprio Deus, que nos dá, nos outorga essas leis. Então a primeira coisa é o conhecimento do caráter e da vontade de Deus. Mas o que vem junto ao conhecimento do caráter de Deus é também a consciência do nosso pecado e da nossa desobediência. Quando nós percebemos quem Deus é, o quão santo Deus é inevitável nós olharmos para dentro do nosso próprio coração e percebemos que nós não somos como Deus é. Por exemplo, em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do trono de Deus e tem uma visão da glória de Deus, da santidade de Deus com os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele ouve e vê o próprio Deus, ele percebe que ele é impuro, que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele grita diante do trono de Deus: ai de mim, ai de mim. Então nós percebemos que quando nós tomamos consciência da santidade de Deus, nós também tomamos consciência do nosso pecado. E é isso que a lei de Deus promove. Quando nós olhamos para a lei e vemos quão perfeita ela é e quão perfeito é o Deus a quem ela revela, e nós olhamos para a lei de Deus e para os mandamentos de Deus e percebemos a nossa incapacidade de cumpri-la plenamente, nós entendemos a nossa natureza pecaminosa. Nós percebemos que o nosso problema não está na superfície, na ordem somente do comportamento, mas diz respeito ao nosso coração, à nossa natureza, a uma inclinação para o mal. E nós percebemos que nós, pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço, nós somos incapazes de nos tornarmos justos diante de Deus. É isso que nós vemos, por exemplo, em Romanos capítulo 3, versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É quando nós nos deparamos com a lei e com as suas ordens, com seus mandamentos, e olhamos para a nossa vida, nós vemos a incapacidade de cumpri-la. Logo, nós percebemos o pecado, que é a transgressão da lei. Em Romanos capítulo 7, no versículo 7, o apóstolo Paulo também diz o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a lei em si não é pecado. A lei, ela é boa. Porém, a lei me torna consciente do pecado. Eu não saberia o que é pecado se não fosse por meio da lei. Mais à frente, no versículo 12 e 13, Paulo diz o seguinte: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então a pergunta do início do vídeo, se a lei se ela é impura, injusta ou má, a resposta é muito clara. A lei de Deus é santa, justa e boa. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? É a pergunta do apóstolo Paulo. E ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. Ou seja, a lei, que era algo bom,
o pecado utiliza-se dela para gerar em nós morte, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, a lei de Deus que é boa, ela revela o pecado que há em mim. A terceira consequência, ou melhor, o terceiro propósito da lei, depois de me fazer compreender a santidade de Deus, entender a pecaminosidade do meu coração, ela nesse sentido me demonstra a necessidade de um Salvador. Nós precisamos reconhecer a necessidade de um Salvador. E isso é natural. Se Deus é santo e eu sou pecador, como eu posso ter um relacionamento com Deus? Como eu posso novamente ter comunhão com Deus? Como eu posso ser reconciliado com Deus? Se Deus é plenamente santo e eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me reconcilie com Deus. Eu preciso de alguém que me transforme o meu coração pecador em um coração santo e justo diante de Deus. Quem faz esse papel é o nosso Salvador, que nós vamos falar mais à frente. Mas já no contato com a lei do Senhor e diante da realidade da nossa incapacidade de cumpri-la, nós reconhecemos, se o critério para ter uma comunhão com Deus é ser santo e eu não sou, eu preciso de alguém que resolva o meu problema. Eu preciso de alguém que me redima, que me salve, que me reconcilie a Deus e me dê o perdão dos meus pecados. Nós lemos sobre isso, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, ou seja, as escrituras sagradas. Aqui o apóstolo Paulo está falando em especial do Antigo Testamento que Timóteo conhecia, inclusive a lei do Senhor. Então, essas sagradas letras são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, ao estudar as sagradas letras, ao estudar as escrituras sagradas, nós temos a sabedoria, nós adquirimos o conhecimento necessário para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Não é mediante o cumprimento da lei, não é mediante as obras da lei, mas essa salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Mas de que forma as sagradas letras me tornam sábio para a salvação na fé em Jesus Cristo? Ela me torna sábio porque ela me torna consciente da necessidade que eu tenho de um Salvador. E essa lei do Antigo Testamento aponta o tempo inteiro para esse Salvador. Ela aponta para o Messias, filho de Davi. Ela aponta para o servo sofredor que levaria sobre ele as nossas iniquidades. Ela aponta para um profeta, a semelhança de Moisés, que falaria da parte de Deus. Ela aponta para o dia da expiação, mas esperando um grande dia em que um sacrifício perfeito e único seria oferecido para o perdão de todos os nossos pecados. A lei de Deus, os sacrifícios da lei da antiga aliança, os itens do tabernáculo da antiga aliança, toda a lei moral, civil, religiosa, ela aponta para a expectativa de um relacionamento agora restaurado plenamente com Deus por meio de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Mas um texto ainda nesse ponto é Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A gente falou isso no último ponto. Mas onde aumentou o pecado, transbordou, ou em algumas versões, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, onde a lei ressaltou a transgressão, ela, apesar de ter revelado o pecado, a graça superabundou, a graça transbordou e venceu o pecado mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E por fim, o quarto propósito da lei é nos exortar, é trazer uma exortação a uma vida santa, e aqui vem um acréscimo da minha parte, pelo poder do Espírito. Então, o que nós precisamos entender? Que a lei revela o nosso pecado. Ao revelar o nosso pecado, em contraste com a santidade de Deus, ela nos torna conscientes da necessidade de um Salvador. Mas quando nós temos um encontro com esse Salvador, quando nós cremos e confiamos toda a nossa vida a esse Salvador e temos a nossa vida transformada, somos justificados pela fé, a partir desse momento, nós podemos viver uma vida santa, uma vida de justiça diante de Deus.
A santidade, ela é possível. A perfeição, eu creio que nós só teremos na glorificação. Mas uma vida de santidade, uma vida de obediência a Deus, uma vida de obediência à lei de Deus é possível mediante o poder do Espírito que agora passa a habitar dentro de nós. Uma vez que nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, uma vez que nós fazemos parte do povo de Deus, uma vez que nós somos templo do Espírito Santo, esse Espírito santificador nos transforma à semelhança de Cristo Jesus e nos torna aptos, capazes de obedecer à lei de Deus e de viver uma vida digna do Evangelho e do nosso Salvador. É isso que nós vemos, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, onde ele continua dizendo sobre as Sagradas Letras. Agora ele diz o seguinte: toda a Escritura, inclusive do Antigo Testamento, inclusive a lei do Senhor, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a lei de Deus, ela nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos instrui na justiça e nos torna aptos às boas obras, a toda boa obra que nós fomos chamados por Deus a viver. Ou seja, a lei de Deus, que antes da salvação em Cristo, ela era sinal de condenação porque revelava o nosso pecado, agora a lei de Deus é instrumento nas mãos do Senhor para exortar-nos a viver uma vida santa. E por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós, nós somos capazes de vivê-la. Em Romanos capítulo 3, versículo 31, anulamos então a lei pela fé? A pergunta do apóstolo Paulo, será que a lei então ela é inútil, já que a salvação vem pela fé em Cristo? A resposta do apóstolo Paulo é: de maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Ou seja, a lei de Deus, a necessidade de obedecermos a Deus e vivermos uma vida santa, isso continua na nova aliança. Essa lei de Deus que nós devemos seguir agora só é capaz de ser seguida de fato por causa da salvação que recebemos em Cristo. Por fim, ou melhor, ainda o penúltimo texto, Romanos capítulo 13, versículo 10, quando Paulo vai falar sobre o resumo da lei, ele diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Se Cristo nos ensina a viver amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e o apóstolo Paulo diz que o amor é o cumprimento da lei, nós agora como discípulos de Jesus somos capazes e somos exortados a viver cumprindo a lei de Deus, que é a lei do amor. E agora sim, por fim, Colossenses capítulo 1, versículo 10 a 12. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Aí olha o que o apóstolo Paulo diz: frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha o que ele diz: frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos pelo seu poder. Tudo isso são propósitos da lei de Deus. A lei de Deus nos capacita a viver uma boa obra. A lei de Deus nos ajuda a conhecer mais a Deus. A lei de Deus, que é boa, santa e justa, ela agora, sendo habitação do Espírito Santo, sendo transformados por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós somos capazes de obedecê-la. Essa é a alegria para nós, não um fardo. A lei de Deus deve nos deixar felizes, porque mesmo quando nós percebemos, ainda hoje, mesmo sendo transformados por Deus, ainda com o pecado dentro de nós, e quando nos deparamos com a lei e percebemos o nosso pecado, ainda assim ela deve ser motivo de alegria, porque foi graças a ela que nós encontramos o nosso Salvador, e no Salvador nós temos perdão dos pecados. Cada pecado que a lei de Deus revela sobre nós podemos encontrar em Cristo o perdão deles. E para cada pecado que nós recebemos o perdão, Deus nos dá, através do Espírito, o seu fruto, para mudar e para transformar o nosso caráter, para que a gente viva uma vida cada dia mais santa. Se essa reflexão fez sentido para você, eu te convido
a curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa reflexão também. E também te convido a deixar aqui nos comentários alguma sugestão de algum vídeo, alguma dúvida que você tenha, algum questionamento relacionado àquilo que nós temos aprendido aqui a partir do Catecismo. No mais, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.